Então, aqui agora a gente vai aprofundar esses critérios, tá bom? Primeiro, os critérios de desatenção. Um ponto importante é que a gente precisa de pelo menos 6 meses desses sintomas. Então, repito que o TDAH é um transtorno crônico, certo? Quanto à depressão, a gente vai precisar o quê? De 15 dias aí de sintomas, transtorno bipolar, 4 dias, por exemplo, né? Episódio de hipomania. Aqui a gente vai precisar de 6 meses. Então, o paciente que ele está 6 meses, pelo menos, naquela situação, certo? E aí vocês podem me perguntar, mas aí não começa desde a infância? Sim, a gente vai ter lá os outros critérios, mas a gente nota que pelo menos há 6 meses vem perturbando esse paciente, né? Ou seja, causando pelo menos prejuízo, tá? Mais um impacto negativo. Sobre os sintomas de desatenção, sintoma A, né? O primeiro, ele vai falar sobre não prestar atenção aos detalhes. Então, é aquele paciente que ele vai ter muita dificuldade em lidar com os detalhes. Ele vai deixar passar as coisas despercebidas, ele vai cometer erros, pequenos erros, por distração. Então, é uma coisa que ele sabe que tem que fazer, só que passou, não viu, né? E ele precisa voltar e corrigir, a outra pessoa aponta, ou ele mesmo depois vê que está errado, né? E precisa corrigir. Então, geralmente eu dou os exemplos, né? Vai lá, manda um e-mail, manda assim um anexo, por exemplo, ou então manda uma mensagem para alguém, está com algum erro de digitação, alguma coisa que ele não viu, né? E foi assim mesmo para frente, né? Então, acaba tendo esse descuido com os detalhes e deixando passar pequenas coisas, tá? Outro sintoma é o sintoma B, né? O segundo, que ele vai falar da dificuldade do TDAH em manter a atenção ou a dificuldade de concentração do paciente TDAH. Só que o que é que ocorre? O paciente TDAH ele vai ter dificuldade para se concentrar naquilo que não é do interesse dele. Naquilo que é chato, cansativo, tá? Naquilo que é repetitivo, obrigatório, desprazeroso. Certo? Se eu fosse escolher uma palavra, eu escolheria desprazeroso, certo? E aí, a gente já sabe, né, que vai virar um movimento muito difícil se concentrar. Então, às vezes, uma leitura ali de 20 minutos que ele precisa, né, para uma matéria da faculdade ou alguma coisa do tipo, pode virar ali uma grande odisseia, ele não consegue. Ele lê a página inteira e não entendeu nada, tem que voltar porque a cabeça estava em outro lugar, né? E não aguenta, rapidamente ele já fica aborrecido, não tolera e vai levantar e vai fazer outra coisa. Então fica um movimento de muita dificuldade, muitas vezes precisando, né, do gatilho de urgência, que a gente vai ver lá no sintoma da procrastinação, para conseguir fazer esse tipo de atividade, tá? Só que aí tem o outro lado da moeda, que é quando o paciente tem interesse na atividade. Então, quando o paciente ele tem prazer envolvido, quando é uma atividade prazerosa, né, interessante para ele, que ele está engajado de algum motivo, aí ele acaba fazendo o que a gente chama de hiperfoco, né, que ele passa ali horas naquela atividade e não percebe o tempo passar, o mundo explode em volta dele e a vida continua, né, e ele não está percebendo. Então, a questão é que aqui a gente está comparando, às vezes, coisas muito distintas, o que pode dificultar, né, a avaliação do profissional. Então, eu estou falando de ler uma matéria chata da faculdade com jogar videogame, por exemplo. Então, a gente vê que quando o paciente está jogando videogame, que é uma atividade que ele gosta, ele passa ali horas jogando. Enquanto para estudar uma matéria da faculdade, ele consegue 20 minutos. Então, existe concentração, né? Não é um déficit de atenção, é uma instabilidade dessa atenção. Então, o paciente ele não consegue justamente dedicar a atenção de forma apropriada para o que ele precisa. Só que, quando envolve prazer, ele tem motivação e justamente consegue prestar bastante atenção até, né? No que está desempenhando ali. Outro sintoma, o sintoma C, ele vai falar de parecer não escutar. Então, a dificuldade do TDAH de prestar atenção em diálogos, tá? Então, é um paciente que muitas vezes ele está ali com outra pessoa, a pessoa está falando, né? Principalmente se a outra pessoa estiver sendo prolixa ou for um assunto desinteressante, né? Que ele já está entediado, aí a cabeça vai longe, né? Ele está pensando em várias outras coisas enquanto a outra pessoa está falando, mas ele pode estar parecendo que está prestando atenção, então às vezes ele está lá, concordando, mas a cabeça está longe. Se eu perguntar a coisa, e como é que faz? E aí, como que foi? Ou você repete, por favor, não ouvi, né? Então, o paciente ele vai acabar criando até artifícios para a manutenção, né, dessa estabilidade social. Porque, obviamente, fica muito feio. Imagina um colega seu está conversando e você nitidamente não está prestando atenção, né? Vai pegar mal. Então, o paciente ele vai criar estratégias, né? Ele vai parecer que está prestando atenção, mas, obviamente, involuntariamente, não é uma coisa que ele escolhe,
ele não consegue estar pensando em outras coisas, né? Outro ponto é que o paciente, ele não segue as instruções até o fim. Esse é um dos pontos desse sintoma, que é um paciente que vai ter dificuldade de seguir instruções, então ele tende a não usar manuais de instruções, ele pula, né? Ele pula etapas e obviamente vai ter problemas com isso. Ou então, se eu dou instruções para o paciente TDAH, né? Então, faça isso, depois tira isso aqui, põe ali, suba, desça. Já ele já vai ter esquecido e não vai ter conseguido seguir esse passo a passo, né? Então, precisa, obviamente, de estratégias para lidar com isso. Porém, outro ponto desse sintoma, desse critério 4, é justamente a dificuldade do TDAH de terminar as coisas, tá? Então, é um paciente que tem muita dificuldade para finalizar aquilo que ele começou. Então, a curto prazo, a gente vê um paciente que vai pular de uma atividade para outra e vai ter dificuldade de terminar aquilo que começou. Então, por exemplo, eu começo aqui a escrever um e-mail. E aí, de repente, no meio do e-mail, eu lembro de outra coisa que eu tenho que fazer. Aí eu paro, levanto, vou fazer essa outra coisa, larguei o e-mail aqui. Aí depois eu lembro que eu tenho que escolher meu almoço, que eu tenho que ligar lá para o restaurante, depois que eu tenho que fazer uma ligação, depois que eu tenho que falar com um colega de alguma coisa, e vou pulando de uma atividade para outra. E aquele e-mail que eu comecei está lá pela metade, né? Então, quando a gente vê, muitas vezes o paciente está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, só que tudo ali pela metade, né? Não conseguiu concluir. Então, existe uma dificuldade certo? De concluir. O paciente, ele termina muitas vezes, tá? Só que aí você vê que existe a dificuldade. Então, quantas outras pessoas começam e terminam em 1 hora, ele precisa, às vezes, da manhã toda, do dia todo, quem sabe, para conseguir concluir essa tarefa, tá? Então, é tudo sobre dificuldade. Quando a gente fala do TDAH, a gente está falando muito mais dos meios do que dos fins, tá? Então, às vezes está tudo lindo, ele terminou. Só que como é que foi para terminar isso? Será que foi fácil, foi tranquilo, foi no mesmo ritmo das outras pessoas? Ou foi um movimento difícil, né, árduo, ele precisou, voltou, vai, volta, dá um tempo, não consegue, né, e deixa para depois. Então, a gente precisa se preocupar com isso, tá? Que a gente está falando de uma dificuldade e não se consegue ou não consegue. E a gente pode até puxar um gancho, né, por exemplo, em relação à infância, que a gente vê assim muitas vezes o paciente, mas eu tive um bom desempenho escolar. Isso não quer dizer nada, infelizmente. Obviamente, o paciente que tem um desempenho escolar ruim, isso já está comunicando muita coisa. Pô, a gente tem que prestar atenção nesse paciente. Só que esse paciente teve um desempenho escolar bom, não necessariamente, né? Ele não teve dificuldade. Então, justamente, às vezes, ele penou ali, ele estudou muito mais, ficou até de madrugada, enquanto as outras pessoas estudavam 1 hora, ele estudou 2, 3, 4, né? E conseguiu dar conta. E o boletim tá lá bonito, né? Mas como é que foi esse processo? Como é que era na aula? Né? Conseguia prestar atenção, não conseguia, anotava, planejamento. Então, a gente tem que ter essa visão global do todo e justamente prestar atenção nas nuances. Se preocupem muito mais com os meios do que com os fins, certo? Outro ponto é a dificuldade para organizar tarefas e atividades. Então, são pacientes que têm muita dificuldade de planejamento, de gestão de tempo. Então, para um paciente TDAH é muito difícil se organizar, manter-se organizado, né? Tanto do ponto de vista ambiental aqui, do ambiente, quanto das tarefas, da rotina. Então, é um paciente que até muitas vezes a gente ouve, ela não suporta rotina, por exemplo, né? Porque ele não consegue seguir. Então, obviamente, ele não vai gostar. E a gente nota essa grande dificuldade do gerenciamento do tempo. Então, às vezes é um paciente que vai ficar, por exemplo, fica de fazer em 1 hora a atividade. E aí, de repente, ele leva 2, 3 horas, não viu o tempo passar. E as outras coisas que ele precisava fazer agora estão prejudicadas, né? E aí, tem gente que magicamente fala, você vai ter uma agenda. Obviamente, não é tão simples assim, né? Então, o paciente TDAH, ele não consegue seguir também uma agenda, um diário consistentemente, tá? E acaba começando e rapidamente parando e, obviamente, volta esse ciclo, né, de desorganização e de falta de planejamento na vida do TDAH. Outro ponto que a gente precisa observar é que esse paciente ele vai evitar tarefas com esforço mental prolongado. A gente está falando o que aqui? Da procrastinação. Então, são pacientes que, diante dessas atividades chatas, cansativas, repetitivas, burocráticas, planilhas, relatórios, etc., ele vai deixar para depois, né? Ele vai empurrar ali com a barriga o máximo que der, vai deixar para a última hora para daí ele fazer, tá? Que entra estudo também, obviamente. Então, a gente vai ver com certa frequência os estudos de véspera, por exemplo, as coisas,
né, que precisa entregar o relatório e tal da firma, ele vai fazer em última hora, na véspera ali, porque ele precisa do gatilho de urgência para conseguir fazer essas atividades. Então, uma das coisas que a gente até ouve dos pacientes funciona melhor sob pressão. Na verdade, o TDAH ele não funciona melhor sob pressão. Ele só funciona sob pressão, é diferente. Porque se eu pego aquela pessoa e coloco para ela fazer com antecedência, simplesmente não vai acontecer nada, ela não vai conseguir, ou ela vai ter uma imensa dificuldade para dar conta dessa tarefa, tá? Então a gente vai ver a procrastinação sendo bem frequente na vida desse paciente, na maioria das vezes, né? De fato, eu não observo muitas estratégias para lidar com isso, é um sintoma bem prevalente de modo geral nos pacientes, é a procrastinação e a dificuldade de conseguir fazer as coisas com antecedência, tá? Por mais que ele tente. Lembra disso, por mais que ele tente. Muitas vezes ele já tentou inúmeras vezes, já comprou 10 planners, 25 agendas, tudo, mas não consegue seguir e manter uma constância, né, nessas atividades. Outro ponto é aquele paciente que ele vai acabar perdendo, né, coisas necessárias para as tarefas, vai perder pequenos objetos, por exemplo, né, vai esquecer das coisas nos lugares. Então ele perde pequenos objetos, né? Ele vai perder o celular várias vezes no dia, ele vai ali na cozinha, deixa o celular, obviamente não prestou atenção nos movimentos, voltou para o quarto, e aí, cadê meu celular? Aí já não sabe mais onde é que tá. Ele não sabe que tá na cozinha, ele vai sair procurando no quarto, na sala, até achar na cozinha, justamente porque não prestou atenção naquele movimento, né? É aquele paciente que vai pegar uma coisa, vai utilizar aqui, vai colocar em outro lugar, já não vai saber mais onde é que tá. É o paciente que vai sair de casa esquecendo as coisas que precisa levar também, né? Então, chave, carteira, bolsa, óculos, deixa para trás, esquece, né? Ou então, por exemplo, leva uma garrafinha d'água, né? Aí eu acho que é o que bate recorde é a garrafinha d'água. Leva a garrafinha d'água pro lugar e larga lá. Volta para casa, perdeu a garrafinha d'água, né? E dentre outros pertences, às vezes fica até conhecido no trabalho, nos ambientes, por conta de ser esquecido e largar as coisas pelos cantos. Outro ponto, né, é a parte da distraibilidade para estímulos externos. Então, é um paciente que, se ele está concentrado aqui em uma atividade, tem qualquer tipo de estímulo, né, seja um estímulo sonoro, um estímulo visual, inclusive, então a notificação no celular, né, o celular é um grande vilão aí para o TDAH, na maioria das vezes, né? Então o cachorro começou a latir, o gato começou a miar, o vizinho ligou uma furadeira, a gente passando, gente conversando. Pode ter certeza que vai ser aí um parto para esse TDAH manter a concentração no que ele está fazendo. Então, esses pacientes precisam de um ambiente controlado do ponto de vista de estímulos para conseguir dar conta das tarefas, tá? Então, usar e abusar de fones de ouvido, de um quarto separado, virado para a parede de preferência, para não ver movimento de nada. E aí, com certeza, ele vai ter um sucesso muito maior naquilo que ele está propondo a se fazer, tá? E, por fim, a gente vai falar do esquecimento das tarefas cotidianas. Então, há uma grande dificuldade de lembrar-se das coisas que tem que fazer. Então, quando a gente está falando do adulto, a gente está falando do quê? De compromissos, obrigações, reuniões, contas que tem que pagar, por exemplo, datas importantes. Então, é um paciente que acaba esquecendo desses detalhes, né? E precisa que os outros lembrem. Então, às vezes, ele marca um compromisso e se perde ali, né? Naquele compromisso, quando é o horário, às vezes, tá crente que é quarta-feira, mas, na verdade, é na outra semana só. Ou o horário está trocado, de manhã ele estava achando que era de tarde. Se perde, né, nesses pontos. Ou então, perdeu aí o vencimento da conta, né? E acaba tendo que pagar juros com frequência, com recorrência, né? Porque perde esses pontos. E às vezes datas importantes, né? Pô, então aniversário de uma pessoa importante, né? Uma data comemorativa importante de alguma coisa e acaba se passando, esquecendo, não se programou, não viu, né? E precisa que os outros lembrem. E aqui também entra as coisas, né, que ele ficou de fazer, que ele precisa fazer. Então vamos supor que o paciente está no trabalho e a mãe dele liga: meu filho, passe aí na farmácia para comprar um remédio de dor de cabeça, que eu estou sentindo muita dor de cabeça hoje. Tá bom, mãe. Aí sai do trabalho, vai direto para casa. Chega em casa, cadê o remédio da mãe? Não passou na farmácia para comprar. Então, ele esquece, né? Porque ele não vai ter esse gerenciamento das coisas. Já que ele não consegue se planejar, ele não vai anotar. E, consequentemente, ele vai acabar esquecendo que a cabeça dele vai estar em outro lugar o tempo todo. Ele vai estar pensando em outras coisas o tempo todo. Como é que ele vai lembrar da farmácia, né? Então, a gente vê esse paciente esquecendo com frequência. Eu só queria comentar só um ponto, né, do sintoma... Vou voltar aqui, do sintoma D, que ele vai... Eu falei, né, da dificuldade do TDAH de terminar as coisas.
Só que aí eu falei da primeira parte, do curto prazo, e eu preciso falar agora do médio e longo prazo. Então, é um paciente que tem uma grande dificuldade de constância nas coisas. Então, ele tende a ter muita dificuldade de continuar as coisas quando já não são mais novidade. Então, é um paciente que começa aqui algo empolgado, muitas vezes, né? Sempre com muitas ideias. Então, eu vou ler esse livro, eu vou fazer esse curso, eu vou começar esse projeto, eu vou entrar na faculdade, eu vou começar esse hobby, vou começar a tocar violão, a pintar, a fazer atividade física, a fazer dieta, novidades, né? Ele gasta muito dinheiro, obviamente, compra tudo, e aí passa ali uma semana, 2, 3, um mês, aí agora o curso já tem que fazer uma prova, o violão tem que ler lá um negócio para entender melhor, começou a cobrança, e a motivação cai drasticamente desse paciente, né? Em um curto intervalo de tempo, fazendo com que ele ou leve até o fim com muita dificuldade, porque não sobra opção, ele precisa, né? Não tem jeito, vai ter retaliações importantes, né? Se ele não cumprir com isso, ou ele abandona. Então a gente vê com certa frequência o abandono das atividades, tá? Pacientes que deixam as coisas pela metade, que são tidos como fogo de palha, pacientes que começam as coisas e não concluem, livros inacabados, né? Curso que começou, comprou, não terminou, viu quase nada, né? Então, coisas inacabadas durante a vida, tá? Essa dificuldade de continuidade, porque é um cérebro que precisa da novidade para se motivar.